Boa tarde a todos. Me chamo Marisa, trabalho na Universidade de Uberlândia. Já estive discutindo com meus colegas a respeito da variação sociolinguística da Libras e gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa análise que foi feita. Temos uma pesquisa que foi feita no Triângulo Mineiro e sua mesorregião. E até agora temos ampliado o nosso corpus. A Libras tem aumentado o seu léxico com a criação de novos sinais e é um processo constante. É normal, é natural e esperado que uma língua nunca pare de criar léxico novo. Isso é um processo inerente das línguas que estão vivas. E os sinais vão sendo utilizados a partir e sendo espalhados novos usos a partir da comunicação entre seus usuários. Existe também um processo de modificação dos sinais que já existem, alguns sinais são substituídos por sinais novos. Nesse momento não realizamos uma análise propriamente dita, mas gostaríamos de trazer e mostrar como acontecem as interferências sociolinguísticas na língua de sinais. Existem 3 pontos fundamentais. Da Ferreira Brito, no ano de 1995. Ela foi um estudo seminal para a área que fez um levantamento dos níveis de análise da língua de sinais, o nível morfológico, fonológico, etc. Depois de Strobel e Fernandes realizaram a publicação de um artigo que também tratava sobre a sociolinguística da língua de sinais, como os sinais se modificavam no decorrer do tempo, numa perspectiva diacrônica. E também o papel da gramaticalização na língua de sinais, que foi um estudo realizado por Quadros e Carnop, aquele livro que todo mundo conhece, Estudos Linguísticos da Língua de Sinais Brasileira. E a língua de sinais, como qualquer outra língua, está muito imbricada na sociedade falante, utente daquela língua. É impossível separar a língua e sociedade. São 2 construtos que se imbricam, correlacionados. Vejam só. Existe uma variação na língua de sinais e não é um fenômeno novo, é um fenômeno que sempre existiu, e as línguas de sinais estão em constante contato, os usuários de língua de sinais estão em constante contato e isso modifica as relações, porque as variações não são regionais, mas sim também individuais. A gente também não vai levantar um questionamento de valor, de valorização, um melhor que o outro. Essa pesquisa foi realizada no Triângulo Mineiro Alto, da Parnaíba. Digamos que tivéssemos 2 grupos de diferentes faixas etárias, mesmo no mesmo lugar, na mesma cidade. Mesmo assim, apresentaria variações. O uso da língua realizado por grupos de faixa etária diferentes reflete nas escolhas lexicais e no modo de se usar a língua. Essa é uma região muito grande, né? Impossível
que a gente visse o estado todo, então decidimos realizar a pesquisa aqui no alto da Paranaíba, a cidade de Patos de Minas, Uberlândia e Uberaba. E nessas 3 cidades, nas associações de surdos. Então, realizamos essa análise. Vejam só, meu colega Lúcio vai complementar minha fala. Eu e a minha colega fizemos uma pesquisa entrevistando vários surdos através de videoconferência, uma entrevista de 20 minutos através mediadas por computador, e algumas pessoas acabavam por se delongar um pouco mais, contavam um pouco da sua história de vida, etc. A gente sabia que tinha um limite de 20 minutos para cada participante, mas alguns participantes acabavam se delongando mais. A nossa pesquisa se ateve à utilização de 30 sinais temáticos, com a temática aleatória, né, e foi realizada uma entrevista semi-estruturada para a coleta desses sinais. O estudo teve como público-alvo principalmente pessoas acima de 65 anos. E esse grupo foi subdividido em alunos do INES, ex-alunos do INES e residentes das cidades em questão. Então, pelo menos em cada uma das cidades tínhamos um ex-aluno do INES. Fizemos uma coleta de dados com pessoas que estudaram no INES e pessoas que não eram egressos dessa escola, desse instituto. E é engraçado que a variação apresentada pelos ex-alunos do INES era sempre a mesma. Havia uma estabilidade maior, né, nos alunos que eram egressos daquela escola. E isso é um dado bastante interessante. E quando a gente leva em consideração os 30 sinais que foram levantados, são muitos dados. Para cá eu trouxe um recorte de apenas 5. Esses são os sinais de rosa, gato, melancia, mãe e porco. Vejam só. O aluno que era egresso, a pessoa que era egressa do INES, utilizava esse sinal de rosa. Os 3 que estudaram no INES apresentavam o mesmo sinal. E já pessoas que apenas residiam naquela localidade apresentavam sinais diferentes. E aí, claro, não ia obrigar que a pessoa aprendesse um novo sinal. Né? Uma pessoa que nunca havia estudado no INES, muitas vezes havia aprendido aquele sinal com outro ouvinte. É diferente de uma pessoa que aprendeu com o sinal dentro da escola, que passou por um processo de aquisição natural da língua de sinais. O mesmo aconteceu com o sinal de gato. Houve uma variação, principalmente nas pessoas que não haviam estudado no grupo que não era egresso do INES. Em relação à melancia, todos os alunos apresentaram também, os ex-alunos apresentaram o mesmo sinal. A gente sabe que existe outros sinais para melancia, mas esse sinal do INES foi o que mais apareceu. Vejam só, apareceu até esse sinal e um dos surdos falou que havia aprendido dentro da sala de aula.
Existe também uma variação com a configuração de mão diferente e uma terceira variação com uma terceira configuração de mão diferente. O sinal de mãe também foi realizado de forma através da datilologia. Olha só, outra variação em pessoas que não eram egressas do INES, apresentou esse sinal. Pessoas, claro, mais velhas, né? O grupo todo era acima de 65 anos. E esse outro sinal, né? 3 variações para o mesmo conceito. Muitos deles utilizavam mais de uma variante de um sinal. Utilizavam esse sinal que é realizado com pontos de articulação no nariz ou o sinal que é uma soletração rítmica. Outro sinal pesquisado foi o sinal de porco. Os egressos do INES apresentaram o mesmo sinal, todos eles, enquanto os não egressos, os residentes, apresentaram variações. Outro ponto levado em consideração é que os os sujeitos egressos do INES, tanto com o sinal de porco, quanto o sinal de mãe, etc., quando se perguntava, por que você não passa esses sinais para o resto da comunidade surda, para os seus amigos surdos? Eles falam, eu já tentei, mas muitos deles não aceitam. Dizem que já aprenderam daquela forma e acham que aquela forma é a correta. Então, muitos dos jovens não prestam atenção no que eu digo. Por mais que eu diga que esse sinal já existe, é um sinal antigo, é um sinal da língua de sinais brasileira, as pessoas não levam minha palavra em consideração, até pela minha idade. Preferem utilizar a variante que é daquela classe que é mais jovem, né, da categoria que é mais jovem. Então, as pessoas não valorizam o conhecimento do idoso. E ele se sente muito mal por isso, né, porque ele tem um valor histórico e ele, às vezes, na entrevista transparecia isso, né, um sentimento de desvalorização perante a comunidade surda que ele participava. A escola em que ele frequentou, o INES, já não existia mais. Muitos alunos passaram a frequentar outros institutos ou ir para outras escolas. E aí que ele relata, né, esse sujeito, que muitas pessoas, a maioria das pessoas não o procuraram. Acabaram criando novos sinais que eram estranhos aos surdos, que não eram da Libras, e ele diz que, como forma de resistência, continuou utilizando os sinais que ele havia adquirido no Instituto de Surdos. Então, é uma forma de valorizar e registrar a variante apresentada por esses surdos que são acima de 65 anos. Então, esse momento dessa palestra é um momento de chamar a atenção para essa classe e valorizar o conhecimento que eles trazem. Se não fosse as pessoas com mais idade, não teríamos a língua de sinais. A língua de sinais é a responsabilidade de cada um de nós, de passar de geração em geração, e assim futuramente preservá-la. Então, dessa forma que esse estudo vem trazendo essa questão de grupos de faixa etárias diferentes e como é que a variação sociolinguística acontece. Muito obrigado pela atenção. Então, quando as pessoas do Rio mudaram para Minas, ou quando alguém muda para outro lugar, é muito interessante que ela continua utilizando os mesmos sinais, por mais que ela entenda que no novo lugar que ela está morando existe uma variante nova, ela acaba utilizando os mesmos sinais. Então é uma tentativa até de preservar os sinais que já existem.
Em regiões que existem subgrupos, né, muito fragmentados, por exemplo, na cidade de Patos de Minas, muitas pessoas têm contato uma com a outra e vão fazendo essa troca de sinais. Principalmente em interiores, que há uma variação muito forte, né? A depender do lugar, a depender da cidade, ou quando uma pessoa se muda para uma nova cidade e ela cresceu utilizando determinada variante da língua, é muito difícil ela mudar isso. Esse é o referencial teórico que utilizamos para o embasamento da nossa pesquisa. E é isso, muito obrigado. Qualquer coisa pode entrar em contato por e-mail. Obrigado pela atenção. Então, estão abertas a perguntas. Temos 4 minutos para os que desejarem fazer algum questionamento. A tela deles. Olá, tudo bem? Gostaria de parabenizar pela pesquisa realizada por vocês, e o meu mestrado ele faz uma relação significativa com o trabalho de vocês, em que apresenta essa relação linguística também. E eu gostaria eu também faço essa relação sociolinguística com o contexto de uso dos sinais de vocês e a forma como o INES influenciou na aquisição da língua de sinais de algumas pessoas e de outras não, e como que isso ocorre. E após o advento do Letras Libras e outras formas de comunicação, parece um marco histórico da língua de sinais utilizada anteriormente a isso, e após o advento de outros marcos da língua de sinais. E assim como o material que a Ronice vem mostrando sobre os dados e as respostas dos surdos, eles apresentam um corpus interessante que pode ser representado depois com a iniciação desses dados naturais. E isso mostra o processo histórico que a língua brasileira de sinais passou no Brasil. Eu trabalho com formação de tradutores e intérpretes, entrando a minha pergunta propriamente dita, e como esses fatores sociolinguísticos interferem na formação do tradutor e intérprete, que pode ser tanto no espaço da saúde, jurídico e educacional, lidando com jovens ou com surdos adultos. Então, que esse tipo de conhecimento, essa bagagem linguística, ela pode ser trabalhada também na formação de tradutores e intérpretes quando a gente lida com um público surdo de diferentes idades e com variações diversas. Você toca num ponto muito importante. Eu morava na cidade de Patos de Minas e que lá tinha um problema de formação de intérpretes. Ser voltada simplesmente, puramente para a área educacional. E às vezes o que acontecia é que eu, como surda, né, repassava as informações para os outros surdos. Né? E aí, como é que o surdo poderia, por exemplo, ajudar na mediar a comunicação com outros surdos? Né? Quais estratégias um surdo poderia lançar mão para mediar a comunicação com outros surdos? Digamos que fôssemos ter uma palestra na associação de surdos com o prefeito da cidade ou alguma autoridade. E aí os surdos idosos não entendiam o intérprete, a língua de sinais utilizada pela aquele intérprete. E aí não funcionava, a coisa não funcionava, os surdos não tinham acesso à informação. E de quem é a culpa? Né? Isso é muito importante levar em consideração. A gente não tem tempo de discorrer sobre isso, mas é importante a gente valorizar a língua de sinais de surdos idosos e dar o devido lugar a ela.
Esse ponto que vocês tocam é muito interessante, porque alguns surdos idosos mencionando que agora que toda essa evolução na língua de sinais, eu fico em casa sem fazer nada, a gente faz um trabalho de conscientização dizendo que eles têm o seu valor e a língua de sinais ela tem o seu valor. É, e nós temos trabalhado com os nossos alunos quanto a essa valorização também na formação de intérpretes. Obrigada, a câmera no cerimonial. Obrigado aos participantes da comunicação.